E aí pessoal, aqui o Wilker Costa novamente com vocês, gravando aqui mais uma aula para o nosso curso Marketing Digital para Iniciantes. E na aula de hoje eu irei falar justamente do plugin Yoast SEO. Eu irei mostrar tanto a instalação do plugin como também a sua configuração. Mas Wilker, por que você vai mostrar a instalação? Por que você não vai logo para a configuração? Porque se você for uma pessoa mais experiente, você deve saber que você também teve que aprender a instalar. Você não nasceu sabendo instalar um plugin no WordPress. Por isso, possa ser que existam pessoas que estejam assistindo esse vídeo aqui que não saibam instalar um plugin e que também tenham pulado o módulo no qual eu disponibilizo o meu curso de forma totalmente disponível, né? O curso WordPress Essencial para Iniciantes. Então, se você é uma pessoa que pulou o módulo e não fez o meu curso e está aqui com dificuldade em instalar o plugin, eu vou ensiná-lo a fazer esse procedimento, ok? Então não precisa se preocupar com isso, a gente vai instalar e depois a gente vai configurar ele da melhor forma possível. Então, o primeiro passo é sabermos que o plugin ele é um plugin gratuito, ok? É um plugin gratuito, mas que também tem uma versão paga, que se você quiser você pode aderir. Logicamente vai ter muito mais opções aí para você configurar o seu projeto, só que a versão gratuita é a mais recomendável para você que está iniciando e também é a mais utilizada pela maioria dos empreendedores digitais, inclusive por mim. Por isso eu estou aqui trazendo hoje esse plugin. Ele é um dos melhores plugins, né, quando o assunto é otimização de site e facilitação dessa configuração, porque, por exemplo, se não existisse o plugin Yoast SEO atualmente para o WordPress, você teria um trabalho enorme para poder configurar um único artigo seu. Certo? Um único artigo. Você poderia até utilizar outros plugins aí, mas nenhum, no meu caso, na minha opinião, chegam aos pés do Yoast SEO, a não ser que esses outros plugins sejam plugins premiums. Aí eu me calo porque realmente é um plugin profissional que exige um pagamento aí para que possa ser utilizado. Mas o Yoast SEO é o melhor plugin gratuito para se utilizar quando o assunto é otimização de sites e quando o assunto é SEO. Por isso, a gente vai agora instalar ele, indo aqui na aba Plugins e adicionar novo. Você vai procurar ele pelo seu nome. Você vem aqui ó, na aba Populares, clica, espera carregar e vem aqui, coloca Yoast e dá um Enter. Aguarda o carregamento da página e a primeira opção já é o próprio plugin, ó, Yoast SEO. Clique em instalar agora. Aguarde o procedimento. Clique em ativar plugin. Aguarde também o carregamento. Beleza, o plugin está ativo aí dentro do nosso projeto, certo? Ele está lá na parte de baixo, ó, Yoast SEO, na versão 3.0.7. Depois que você instalar o plugin, o próximo passo é justamente nós configurarmos o mesmo, né? O que precisamente deve ser feito sobre uma orientação, se você é iniciante nesse plugin, porque realmente ele possui muitas configurações e isso pode acabar prejudicando o seu entendimento. Então vamos lá, a gente vai aqui ó, nesse menuzinho que se abriu, que é o menu do próprio plugin, o SEO, você clica aqui, ó, ele vai abrir aqui a aba geral, tranquilo? Nessa aba geral, o que vai acontecer? Primeiramente eu vou clicar aqui para limpar o cache. Isso aqui essa funcionalidade é advinda de um outro plugin que eu também irei explicar nesse módulo, que é o W3 Total Cache, não se preocupem quanto a isso. Beleza, aqui em configurações gerais, nós temos a aba geral, onde você pode iniciar um tour de introdução, né? Você pode aí ter uma base de como é que o plugin funciona, com as configurações necessárias para que o mesmo seja efetivo e tudo mais. Você pode verificar as últimas alterações que foram feitas no plugin, tranquilo? E pode restaurar as configurações de fábrica do plugin. Então, se você mexeu e fez alguma coisa errada aí no plugin, você pode clicar aqui e restaurar as configurações de fábrica, ou seja, deixar ele como se ele tivesse acabado de ser instalado. Beleza? Vamos lá. Suas informações. Você precisamente pode colocar aqui o nome do seu site, por exemplo, wilkercosta.net ou Wilker Costa Marketing Digital de Resultados. Você pode colocar o nome do site e o nome alternativo, né? Outra coisa importante para se destacar é que todo o plugin traz as informações em português, o que acaba facilitando o entendimento, né? Então, se você está com dúvida em alguma configuração que você está realizando, basta você ler aqui o enunciadozinho que você vai saber fazer o que se pede.
Beleza, nome do site, nome alternativo. Se você é empresa, você pode colocar aqui, ó, empresa. Se você é uma pessoa física, você pode colocar a pessoa. Então, é importante vocês colocarem essas informações aqui, até mesmo para facilitar o trabalho de entendimento do próprio plugin em relação ao seu projeto. Clique em salvar alterações e parte para o próximo passo. Ferramentas para o Webmasters. Como é que funciona isso aqui? Ó, as ferramentas para o Webmasters surgiu, na verdade, quando você coloca um projeto no ar, você tem que cadastrar o seu projeto no Google, no Bing, né? E assim por diante. Automaticamente, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que criar uma conta no Google Search Console, que é uma ferramenta do Google que proporciona a você, como webmaster do seu site, ter algumas informações, como, por exemplo, a quantidade de páginas indexadas, a quantidade de visitantes, a quantidade de links que você tem para a sua página inicial, para os seus artigos individualmente. Então, você vai ter que ter uma conta no Google Search Console e automaticamente o próprio Yoast SEO já te oferece a oportunidade de você colocar uma meta tag, né? Você vai colocar aqui uma informação, por exemplo, uma meta tag que você vai ter que colocar aqui para que o Google converse com o seu site. Beleza? Se você não colocar a meta tag aqui, por exemplo, você vai ter que fazer um processo um pouco mais complicado, que é justamente baixar um arquivo, colocar no seu servidor para que o Google visite o seu site e reconheça que o seu site esteja sendo verificado, seja verificado de propriedade sua. Então, basicamente, tudo se resume a você cadastrar seu site no Google, o Google vai te oferecer uma ferramenta para que você coloque no seu site, para que o mesmo possa verificar a autenticidade desse mesmo site, ou seja, saber que aquele site é seu, verificar a propriedade do site. Então, quando você for fazer o cadastro do seu site no Google Search Console, o Google Search Console vai te oferecer 3 alternativas para que você faça a verificação de propriedade do site. E uma delas é uma meta tag, que basta você copiar e colar aqui, ó, Google Search Console, e salvar alterações, que o Google automaticamente vai verificar que aquele site é de propriedade sua. E assim, ele vai começar a rastrear o seu site, indexar as páginas, os posts e oferecer informações viáveis para o seu projeto. Tranquilo? Se houver oportunidade e se sobrar tempo dentro desse módulo, eu ensinarei a você a cadastrar o seu site lá no Google Search Console e também no Bing, né? O Bing da Microsoft, que também tem um bom tráfego aí que pode ser utilizado em seu projeto, ok? Então, fica a dica aí, você vai utilizar a meta tag aqui no Google Search Console e nas ferramentas de webmaster do Bing, você também vai pegar uma meta tag lá do próprio Bing e colocar aqui dentro para que os mesmos possam conversar com o seu site e saber que o site é de sua autoria. Aqui o ID de verificação do Alexa você deixa em branco, também aqui o Yandex você pode deixar em branco. Isso aqui eu não vou me atentar muito a essas opções, ok? Depois que você fizer as modificações, você pode clicar em salvar e partir para a outra aba, segurança. Aqui eu aconselho a você deixar de forma padrão mesmo, não precisa modificar nada. Aqui em homepage.org também você pode deixar do jeito que está. E você já pode partir para a aba títulos e metadados. A partir daqui é que o bicho começa a pegar. É onde a dificuldade começa a surgir e o entendimento fica um pouco mais complicado. Mas durante a aula eu vou tentar ser o mínimo possível, né, ser o mais minucioso possível para que você entenda. A aula vai ficar um pouco grande? Vai. Mas se você está interessado em aprender a mexer no WordPress, né, ou aliás, no Yoast SEO, é importante que você consiga e prossiga aqui juntamente comigo nessa aula, certo? Então eu vou tentar fazer de forma mais minuciosa possível para que você entenda. Então vamos lá. Na aula títulos e metadados, você vai configurar os títulos do seu blog, do seu projeto e os metadados também. Então a primeira aba é a aba geral. Aqui você vai clicar em reforçar a reescrita dos títulos. É importante você deixar isso aí marcado para que você possa reescrever os títulos dos seus artigos aí dentro do painel do WordPress, ok? Separador de título, você pode colocar qualquer separador desse aqui. O recomendável é justamente esse que já está selecionado. Feito isso, clique em salvar alterações e vai para a próxima aba, a página inicial. Na página inicial, você vai fazer o quê? Você vai verificar o modelo de título padrão que está aqui sendo mostrado. O que acontece? Quando você cria um artigo, por exemplo, né, ou pelo menos quando você cria uma página, você vai ter também isso daqui, que a gente vai ver daqui a pouco como é que se faz para páginas e os posts. Ok,
Aqui o modelo de título para a página inicial é o modelo do título que aparecerá quando uma pessoa digitar, por exemplo, o nome do seu site no Google. Ok? Por exemplo, quando eu coloco aqui no Google Wilker Costa, vai aparecer o meu site. Certo? Eu vou até mostrar o exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Wilker Costa. Vai aparecer aqui o meu site. Ó. Wilker Costa, marketing digital de resultados. Ok? Esse aqui é o título da minha página inicial. Eu vou ter o site name, que é justamente esse site name aqui, ó, Wilker Costa, é o meu site name. O separador, né, ó, separador, que é justamente esse separadorzinho aqui, esse traço. E nós temos aqui o site desk, que é a descrição do site que você vai informar na parte de baixo. E o site name é o site name que você definiu na aba geral, lembra lá, o nome do site? Então, naquele nome do site vai aparecer aqui, ó, site name, beleza? Se você não lembra, volta à aula aí, onde tem nome do site e nome alternativo. O nome do site é o site name, é justamente essa primeira parte aqui antes do separador. Você vai ter a page, o nome da página, se no caso for uma página, se não for uma página e não tiver essa informação, ele não vai mostrar. Separador, SEP, que é justamente o tracinho que nós selecionamos também nessa aba aqui, ó, separador, tá vendo? Ó? E o site desk é essa descrição que você vai informar nesse campo de baixo aqui. Tranquilo? Feito isso, quando você clica em salvar e quando o seu site for indexado pelos mecanismos de busca, a informação que você colocou aqui é a informação que vai ser mostrada nos mecanismos de busca aí para a sua audiência. Como foi mostrado aqui, nós temos o site name, o separador e o site desk, né, que é a descrição do site. Tranquilo? Salvou alterações, vamos para os tipos de posts. Ó, aqui a gente vai determinar agora de forma individual cada forma que vai ser mostrada nos mecanismos de busca. Por exemplo, para os artigos, os posts, nós temos esse modelo. Ó, o título do artigo, page, se for uma página, SEP, que é o separador, que é um traço, e o site name, né, que é o Wilker Costa, nesse nosso caso aqui. Ó. Tranquilo? Beleza. Modelo de metadescrição, você pode colocar um modelo ou pode deixar essa informação vazia para que você coloque uma descrição individual para cada post que você for configurar. A gente vai ver isso no finalzinho da aula, onde você vai aprender a criar um post e otimizá-lo de acordo com o que a ferramenta pede. Beleza? Meta Robots, no index follow. Se você marcar essa opção, todos os artigos que você for criar, por padrão, não serão indexáveis no Google. No index é justamente não indexar. Isso implica dizer o quê? Que se você, por acaso, deixar essa opção marcada e clicar em criar um post e salvá-lo, sem mudar essa opção, as pessoas não vão conseguir achar o seu artigo no Google, o que acaba prejudicando o que você vem trabalhando há um bom tempo, que é justamente conseguir visitas. Então, essa opção aqui não é o ideal você marcar. Lembrando que para cada post individual que você for criar, você tem a opção de justamente indexar ou não o seu artigo. Data na prévia do Snippet. Você pode colocar também essa opção, mostrar a data na prévia do Snippet. Ou seja, você pode mostrar a data aqui ao qual o artigo foi criado. Ele vai aparecer aqui no mecanismo de busca também. Uma informação um pouco bacana para alguns e um pouco, digamos, duvidosa para outros, porque muitas pessoas não gostam de mostrar a data dos artigos aos quais eles criaram, né? Então, eu sempre opto por não colocar. E de forma individual eu posso também fazer isso lá no meu painel de criação de artigos. E hoje SEO Metabox, você clicando aqui, você vai ocultar a questão de otimizar o seu artigo individualmente quando você estiver o criando. Como assim? Quando você vier, por exemplo, em posts, adicionar novo, se você tiver marcado essa opção, o Metabox de configuração e otimização do seu artigo individualmente não vai aparecer, o que acaba prejudicando também a eficiência que o próprio plugin tem em poder particularizar essas configurações, ok? Então, essas três opções aqui não são legais vocês marcarem, somente se atentar a essa questão do título aqui, que também é muito importante. Nas páginas é o mesmo esquema dos posts, né? Você vai ter o modelo de título, title, page, SEP, site name. Também eu recomendo você deixar essas outras opções todas em branco, porque quando você estiver criando uma página, você vai ter a opção de editá-la de forma bem prática e bem simples. As mídias aqui, modelo de título. O que são mídias? As mídias são justamente as imagens que você tem dentro do seu WordPress, dentro do seu servidor.
Tem pessoas que colocam no index para que as imagens não possam ser indexadas no Google. Pelo contrário, eu gosto de deixar as imagens e gosto de otimizá-las quando eu estou trabalhando dentro do painel. Assim, as pessoas, quando visitarem, por exemplo, o Google Imagens, elas vão se deparar com as imagens que eu estou utilizando no meu blog e, consequentemente, vão visitar meu blog a fim de saber um pouco mais do que aquela imagem está querendo retratar. Então, eu deixo essas imagens indexáveis aí para que o Google possam verificar as mesmas, ok? Então, segue o mesmo procedimento do restante do que já foi mostrado, né, das páginas e dos posts. As campanhas aqui diz respeito às minhas campanhas de e-mail. Como eu estou utilizando o plugin MyMail, ele me mostra esse campo aqui para poder configurar. Nesse caso aqui, eu vou colocar no index e ocultar o metabox também, porque isso aqui não vai servir de, digamos assim, de espelho para que as pessoas possam visitar. Eu não quero que as minhas campanhas de e-mail marketing estejam disponíveis para que as pessoas possam vê-las dentro dos mecanismos de busca. Por isso, eu vou deixar ela não indexável, ok? Essa aqui também, o meio post page, eu vou também não indexar ela aqui e ocultar. Assim, as pessoas não vão conseguir visualizar também essa questão do meio post, que é um plugin que eu também utilizo aí para criar campanhas de e-mail marketing dentro do meu blog. Ok? Arquivos de tipos de post personalizados, né? Também essa opção aqui você não precisa, digamos assim, modificar ao ponto de precisar utilizá-los dentro do seu projeto. Depois que vocês fizeram essas modificações aí, você pode clicar em salvar e partir para o próximo passo. O próximo passo é as taxonomias, né? Categorias, modelo de título de uma categoria, arquivo para termo title, page, CEP, site name. Aí, nesse caso aqui, ele é muito similar aos tipos de post. Você pode não indexar as categorias para que as mesmas não possam estar visíveis nos mecanismos de busca, as tags e o formato, né? Nesse caso aqui, eu gosto de deixar não indexável só o formato. Eu gosto de deixar as tags e as categorias visíveis para que assim as visitas possam ser maiores. Então, você pode deixar padrão do jeito que está, que não vai ter problema algum. Em arquivo, você pode, por exemplo, arquivos do autor, modelo de título, name, autor, end, site name, page. Você pode também deixar padrão aí que não vai ter nenhum tipo de problema. Tranquilo? Beleza. Em outros, você tem as configurações gerais. Habilite esta opção para impedir que as páginas page 2 e seguintes de arquivos apareçam em resultados de buscas. Eu não gosto de deixar essa opção. Eu vou deixar do jeito que está, porque assim, se eu marcar essa opção aqui, eu vou desindexar e subir páginas de arquivos que eu tenho dentro aí do meu projeto. Então, se eu tiver páginas aí de 10, 15, 20 páginas de artigos aí, ou páginas mesmo, se eu marcar essa opção aí, vai acontecer dessas páginas não serem indexáveis. Beleza, vamos deixar essa opção aqui tudo padrão também, não precisa marcar nenhuma delas, porque aí você não vai ter também nenhum tipo de problema, vai funcionar da mesma forma e até melhor, ok? Então deixa padrão, clique em salvar alterações, e vamos agora lá para o social, para a aba social. Na aba social, a gente vai tratar exclusivamente das redes sociais. É aqui que a gente vai informar nossa página, nosso perfil no Facebook, no Google+, no Pinterest e assim por diante. Contas, você pode informar ao Google sobre seus perfis sociais. Precisamos saber suas URLs. Para cada um, pegue a conta principal associada a este site e digite-os abaixo. Você pode colocar a URL da página do Facebook aqui, usuário do Twitter, URL do Instagram, do LinkedIn, do MySpace, do Pinterest, do YouTube e do Google+, ok? É muito importante vocês colocarem essas informações aqui, caso vocês tenham conta em todas essas redes sociais, para que o Google comece a trabalhar e a vincular a sua conta na rede social que você informou ao seu site. Assim ele vai conseguir indexar melhor e vai dar uma maior ênfase a você que está trabalhando em conjunto com as redes sociais. Ok? Então é muito importante vocês informarem as suas contas aqui, caso vocês tenham, para que o Google veja esse trabalho conjunto com as próprias redes sociais. Em Facebook, você vai ter a opção de adicionar metadados Open Graph. Então você pode deixar essa opção marcada por padrão já. Você pode, por exemplo, mexer nas configurações da página inicial. Quando você compartilha, por exemplo, a página inicial
Você pega o link da sua página inicial e coloca no Facebook. Você pode prestar atenção que ele vai gerar uma descrição, vai gerar um título e vai trazer uma imagem destacada, correto? Faça esse teste. Abra o seu Facebook, pega a URL do meu site, wilkecosta.net, copia e cola no Facebook. Automaticamente o Facebook vai identificar o título daquela página, a descrição e a imagem destacada e vai trazer essas informações para as pessoas que fazem parte da sua rede social. Você pode mexer e até atribuir uma configuração padrão para a sua página inicial. Ou seja, você pode colocar a URL da imagem que você quer, que faça substituição à imagem que o Facebook determina no ato de compartilhamento da página. Você pode mudar o título e a descrição. Como assim, Wilker? Se você mudar essas informações, escolher uma imagem, colocar um título, colocar a descrição, quando você compartilhar a sua página inicial no Facebook, ele vai puxar essas informações que você colocou aqui. Ele vai mostrar a imagem que você selecionou, vai mostrar o título que você informou e também a descrição que você informou. Assim você não tem o perigo de o Facebook rastrear de uma forma simultânea a imagem que você não queria que fosse mostrada. E assim você tem um trabalho mais rígido e um controle mais astuto do que você quer que seja visto dentro da sua rede de amigos aí no Facebook, ok? Configurações padrão, URL da imagem. Essa imagem aqui é usada se o post de página compartilhado não contém nenhuma imagem. Ou seja, quando você, por exemplo, criar um artigo e não colocar uma imagem destacada para aquele artigo, e quando você compartilhar esse artigo que não possui uma imagem destacada, o Facebook vai determinar uma imagem simultânea. E para que isso não aconteça, você pode determinar uma URL de uma imagem, ou seja, enviar uma imagem padrão para caso o artigo ou página não tenha uma imagem destacada. Okay? Isso é importante porque você pode, por exemplo, ter problemas com o Facebook em colocar, por exemplo, um artigo sobre o Hotmart e aparecer uma imagem da Eduz, sem nenhum sentido. Então, você pode colocar aí uma imagem padrão para as contas, aliás, para os artigos e as páginas que não detêm uma imagem destacada. Para quem não sabe, uma imagem destacada é aquela imagem que fica na homepage do seu site, naquela listagem de artigos, que determinadamente significa o que trata justamente de uma imagem inicial sobre o assunto do artigo, ok? Então é muito importante ter essa imagem aí dentro dessa URL aqui, dentro desse campo, para que possa ser utilizada da melhor forma possível. Insights e administradores do Facebook. Essa opção aqui já é um pouco mais avançada e eu aconselho a vocês deixarem padrão e partir para o próximo passo. No Twitter, você tem a opção de adicionar o cartão de metadados do Twitter na seção de read do seu site, né? Deixa essa opção padrão também, ó, beleza? Não precisa modificar. Pinterest, se você tiver uma conta no Pinterest, você pode verificar o seu site no Pinterest. Para isso, eu não vou ensinar isso aqui, mas se você tiver curiosidade, você pode estender essa pesquisa e tentar achar no Google uma oportunidade de aprender a fazer essa verificação e assim conquistar também os visitantes que têm conta lá no Pinterest. No Google+, você pode adicionar os metadados de posts específicos do Google+, certo? Fazendo isso, você vai fazer igual que eu fiz no Facebook. Você pode colocar metadados lá de acordo com o que você escolheu. Aqui é a página de editor do Google. Se você tiver uma página no Google+, você pode pegar lá o URL e colocar aqui para que as pessoas e o próprio Google vejam que você está fazendo um trabalho interessante aí de SEO conjunto com as redes sociais. Beleza, feito isso aqui, feito essa parte social, você clica em salvar alterações e parte para o próximo passo. O próximo passo é o Sitemaps XML. Um aviso bem importante aí para quem vai utilizar o Yoast SEO e o plugin da próxima aula, que é o Google XML Sitemaps. Bom, nos meus projetos eu não utilizo o Sitemaps do Yoast SEO. Eu simplesmente desabilito, clico em salvar alterações e parto para a próxima. Por quê? Porque eu sempre utilizo um outro plugin para gerar sitemaps para o meu site, que é o Google XML Sitemaps. Se você não sabe o que é um sitemap, nada mais é do que um mapa do site de vocês, ao qual esse mapa ele vai ser gerado em um arquivo .xml e vai trazer basicamente todas as URLs que você tem no seu projeto, seja de páginas, seja de artigos, seja de mídias, ele vai trazer tudo.
E esse arquivo .xml, que basicamente recebe o nome de sitemap.xml, ele tem que ser enviado para a sua conta no Google Search Console, certo? Então, quando você enviar esse arquivo de sitemap para o Google Search Console, o próprio sistema do Google vai se inclinar a rastrear de uma forma muito mais rápida e eficaz o seu site. Ou seja, Wilker, se eu não enviar um sitemap, o Google vai conseguir rastrear o meu site? Vai, mas não com a mesma velocidade que seria se você enviasse o sitemap para eles. Então, você enviando o sitemap, você está dizendo ao Google exatamente o que você tem de artigo e o que você tem de páginas escritas e redigidas e publicadas dentro do seu projeto. Assim, o Google vai poder verificar e, de uma forma muito mais rápida, ele vai indexar todo o seu conteúdo, ok? Então, repetindo, eu não uso o sitemap XML da Yoast SEO, isso é por opção minha, porque eu acho o Google XML Sitemaps muito melhor e muito mais eficaz. Por isso, eu fiz questão de trazê-lo na próxima aula para vocês aí, para que vocês possam entender como é que funciona esse conceito de envio aí e submissão de sitemaps, tranquilo? Então, depois que você desabilitou essa opção, isso é uma opção minha. Se você quiser utilizar o sitemap do próprio Yoast SEO, fica à vontade. Procura aí um tutorial na internet que fale sobre isso, vai fundo, porque possa ser que seja até mais útil do que o próprio Google XML, mas no meu ver, não é. Beleza, feito isso aí, a gente pode vir aqui na aba avançado, né, ó, e verificar algumas coisinhas avançadas do próprio Yoast SEO. Você pode ativar os breadcrumbs, eu não tenho isso ativado nos meus projetos, mas muitas pessoas têm. E eu recomendo a você dar uma pesquisada aqui, ó, na base de conhecimento no artigo sobre implementação de breadcrumbs, né? Eu não vou mostrar como é que se faz. Se você quiser fazer, boa sorte. É uma coisinha um pouco complicada de fazer, mas nada que seja impossível, ok? Nos links permanentes, por isso o nome é avançado, tranquilo? Ó, vocês puderam ver, é uma coisa realmente avançada. Em links permanentes, eu aconselho a deixar da forma em que está. Eu não aconselho a mexer em nada, assim como também no próprio RSS. Eu aconselho vocês deixarem padrão todas as configurações que vieram de fábrica do próprio plugin e partirem para a próxima opção. Esquece esse avançado aqui, deixa ele padrão e vai para a próxima opção, que são as ferramentas. Aqui nas ferramentas, você vai ter aí algumas, Yoast SEO já vem com algumas ferramentas poderosas de fábrica. Editor de arquivo, onde você pode editar o robots.txt, né? Pode editar o .htaccess e assim por diante. Editor em massa, importar e exportar configurações de outros projetos, recalcular o SEO Score, que é uma funcionalidade nova desse plugin, nessas novas atualizações. Então, essas ferramentas aqui, elas serão de suma importância para as pessoas que já são experientes no plugin, porque elas vão fazer um trabalho com esse plugin de uma forma um pouco mais avançada e não necessitará também, digamos assim, de uma configuração básica. Então, no meu caso, eu posso mexer com isso aqui porque eu já sei do que se trata. Mas se você for inventar de editar um arquivo .htaccess sem ter a mínima ideia do que é esse tipo de arquivo, você pode ter problemas aí com o blog de vocês. Então, eu aconselho a não fazer mexer nessas configurações aqui, deixar padrão mesmo, porque elas já funcionam perfeitamente bem, ok? Esse .htaccess, quando você instala o WordPress, ele já traz esse arquivo de forma padrão, assim como também o próprio robots.txt. Por isso eu não expliquei a fundo o que são esses arquivos aqui, porque não é o intuito desse módulo. O intuito desse módulo é trazer um conceito básico de SEO e algumas ferramentas para te ajudar nessa questão de otimização. Não é um módulo que vai te ensinar basicamente a como colocar o teu blog na primeira página do Google, até mesmo na primeira posição. É um módulo que vai te dar uma base bem fundamentada sobre o que é o SEO e de como utilizá-lo em prol digamos assim, do enriquecimento do seu projeto, para que você possa depois assim também se aprofundar um pouco mais e dar uns voos maiores aí em busca de sucesso na questão da otimização. Eu conheço pessoas que ganham aí valores exorbitantes na internet só com SEO. Ele pega, cria um site, coloca na primeira página e depois só espera o dinheiro cair na conta. Mas isso não é fácil, é difícil, exige esforço, tempo e dedicação. Por isso eu estou te dando aqui o empurrão necessário para que você aprenda os conceitos iniciais e depois alce voos maiores aí em busca do seu sucesso, olhando para frente e tentando
acreditar que é possível sim ganhar dinheiro na internet e principalmente utilizar dessa estratégia que é o SEO para que você possa conseguir colocar não só o seu site, mas também diversos outros sites que você queira aí nas primeiras posições. Saiba que é possível, não é fácil, não é simples, mas é totalmente possível você fazer um trabalho bem feito com SEO sem gastar, por exemplo, nenhum centavo. Você vai gastar somente com a hospedagem dos seus sites, dos seus domínios e assim por diante, ok? Vamos lá, depois que você viu essas ferramentas aqui, a gente pode vir aqui no console de busca. Aqui, ó, em console de busca, você vai fazer o quê? Você vai ter que ter a autorização do Google no campo abaixo, né? Ó, você vai ter que autenticar a sua conta junto ao Google para que você possa utilizar o console de busca. O console de busca nada mais é do que uma ferramenta que está embutida dentro do Google Search Console, ao qual você vai ter uma estimativa do tráfego que você está tendo diário aí dentro do seu projeto. Fazendo a integração e autenticando junto ao WordPress, ao Yoast SEO, você vai ter o quê? Você vai ter a oportunidade de não precisar, por exemplo, criar uma conta, aliás, não vai precisar ficar logando na conta Google Search Console para verificar as estimativas de tráfego que você tem em seu projeto. Você vai poder fazer isso diretamente no painel do Yoast SEO. Autenticando, uma vez autenticado, você vai conseguir visualizar as estimativas de busca do seu projeto dentro do próprio painel do WordPress. Assim você não vai precisar ficar sempre logando e deslogando do Google Search Console, ok? Ó, eu vou fazer o seguinte, no Google Search Console, vou recomendar para você o seguinte, procurem videoaulas sobre o Google Search Console, procurem artigos, ele mudou de nome recentemente, mas para quem já é um pouco antigo sabe que o Google Search Console nada mais é do que o Google Webmasters Tools, ou ferramentas para webmasters do Google, ok? Então, eu recomendo vocês assistirem alguns vídeos sobre o Google Search Console, verificar como é que faz para integrar o seu site a essa ferramenta e para isso utilizando também as meta tags lá que a gente viu no próprio Yoast SEO no início da nossa aula, ok? Então, é importante vocês fazerem isso. Na hora que terminar essa aula aqui, não dê play na próxima aula, abra o Google, digita aí como adicionar o meu site ao Google, como adicionar o meu site ao Google Search Console, né? Feito isso e aprendido isso, você pode voltar e continuar com a nossa aula, ok? Eu vou mostrar para vocês como pegar o Google XML Sitemaps e integrá-lo, por exemplo, ao Google Search Console. Mas é importante que você já venha com esse embasamento aí, teórico e prático do que é essa ferramenta do Google e qual a sua utilidade dentro do nosso treinamento. Então vamos lá. Depois que você fez o console de busca, essas extensões aqui, ó, são as extensões Premium que eu falei do próprio plugin, onde você vai ter a possibilidade de comprar, né, obter essas extensões e assim, como o próprio nome já infere, estender as funcionalidades do plugin Yoast SEO. Beleza? Mas isso aqui eu não recomendo não. Fique com a versão gratuita que eu tenho certeza que vai te ajudar ao máximo aí na otimização do seu site. Beleza, depois que você fez todas essas configurações, aí você vem aqui para posts. Clique em adicionar novo e eu vou mostrar a meta box de configuração do Yoast SEO para cada artigo novo que você for criar. Beleza, vamos lá. Ó, aqui você tem logo de cara um painel de edição, né, e escrita do seu post. Na parte de baixo você tem, ó, o meta box da Yoast SEO. É aqui que você vai saber se você está fazendo todo o trabalho de otimização da forma correta. Como assim? Esse aqui é o nosso site desk, né, ó, a descrição do nosso site. Eu vou colocar um título, Wilker Costa, beleza? De início, ó, já apareceu aqui, Wilker Costa, site de testes sobre aparência. Você pode clicar aqui e modificar direto, né, o título que você está utilizando. Você pode clicar aqui e editar direto a URL dessa página em questão, desse post. Você pode clicar aqui e modificar a descrição direto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Wilker Costa, Marketing Digital de Resultados. Beleza. Modifiquei a descrição do meu site, a URL continua a mesma e o título também. Você vai determinar uma palavra-chave em foco. Você pode colocar aqui, ó,
use a palavra-chave ou frase-chave principal sobre o assunto desse post. A palavra-chave que eu quero atacar, aquela palavra-chave que eu quero ranquear dentro do Google é o Wilker Costa. Então, quando você coloca a palavra-chave em foco, ele vai te dar aqui diversas, tá vendo? Diversas opções de análise que vai estar de acordo com o sinalzinho vermelho, laranja e verde, com um grau de dificuldade para você poder consertar. Se todos estiverem verdes, show de bola, você fez a otimização da forma correta. O que é que você tem que melhorar? Os pontos vermelhos e os pontos laranja, para que a otimização seja perfeita. Ok? Eu estou atacando a palavra Wilker Costa, essa palavra que eu quero tomar como base para que eu possa ranquear o meu projeto no Google para essa palavra. Ok? Vamos lá. Pronto, aqui, por exemplo, está em inglês, mas acredito eu que nas próximas atualizações ele já esteja em português. Então, dá para entender bacana aqui como é que é. Esse texto contém 0 palavras. Então, você tem que começar a escrever para que esse erro aqui suma, né? Nenhuma imagem aparece nesta página. Considere acrescentar algumas como apropriado. Então, você tem que colocar imagens também para que o Google verifique essa possibilidade, né, de você utilizar a interatividade dentro do seu artigo. A keyword que está sendo focada, ela não está contida dentro do primeiro parágrafo. Então, aqui, pelo próprio Yoast SEO, nós podemos ver que a palavra Wilker Costa, né, Wilker Costa, a frase Wilker Costa, o nome, ela deveria estar inclusa dentro do primeiro parágrafo do nosso artigo. Assim, nós teríamos a possibilidade de verificar que o próprio Yoast SEO traz essa informação em prol do ranqueamento da palavra Wilker Costa. Então, além de essa palavra estar contida dentro do título, está contida na URL, ela também tem que estar no primeiro parágrafo do nosso artigo, para que assim nossa otimização seja perfeita. Eu vou colocar aqui, Wilker Costa, vou verificar se mudou. Tá vendo? Já mudou aquele erro, a terceira bolinha vermelha já sumiu, ok? Esse texto contém 2 palavras, então eu tenho que escrever um pouco mais para que a otimização seja bem bacana. Nenhum link de saída aparece nesta página. Considere acrescentar alguns como apropriado. Então, você tem que, além de colocar imagens, além de escrever aí uma quantidade exata de palavras, você tem que colocar links de saída na página também, no artigo, ok? A metadescrição tem menos de 125 caracteres. Então, é bom você escrever entre 156 caracteres, né? Beleza. Você tem que escrever entre 120 maior que 120 caracteres e menor do que 156, para assim ser uma quantidade razoável para que o plugin tire esse erro e coloque como ponto verde. Né? Nenhuma tag de cabeçalho secundário, como um H2, aparece no texto. Então, eu também tenho que utilizar as tags de cabeçalho para que o próprio plugin verifique isso e também coloque uma otimização bem bacana aí para o meu artigo. Beleza, fora isso, todos os outros termos estão sendo mantidos e estão sendo colocados como foi pedido, ok? Beleza, tranquilo. Você pode clicar em publicar, né? Já publicar o artigo. Aqui você tem um sinalzinho de trânsito, falando que o seu artigo o SEO score do seu artigo está no ponto de atenção, né? Um ponto de atenção, então você tem que verificar com atenção os pontinhos extras que têm que ser melhorados, que foram a gente acabou de ver aqui quais são os pontos que devem ser melhorados, são esses pontos vermelhos e os pontos laranjas, certo? Aqui você tem uma engrenagemzinha, onde você pode justamente fazer aquela questão individual para cada artigo, para cada página que a gente estiver trabalhando. Meta robots indexação. Aqui você determina se você quer indexar o seu artigo ou se você quer deixar ele não indexável, ok? Por padrão ele está indexado, e for padrão que a gente colocou lá no início das nossas configurações, certo? Por padrão ele está indexável. Meta robot seguir links, aí você deixa seguir também. Caso você deixe ele não indexável, você pode marcar aqui não seguir, né? No follow. Mas como ele vai ficar indexável, você deixa em index, certo? Esse meta robots avançado aqui, eu aconselho vocês não mexerem nisso agora. É uma configuração avançada e se você quiser se aprofundar, basta dar uma procurada no Google aí que você vai achar com bastante certeza e clareza a significação de cada termo desses aí do meta robots, ok? A URL canônica, você vai ter aqui uma URL para a qual esta página deve apontar. Deixa em branco para usar o link permanente.
Essa URL canônica aqui é justamente a URL de redirecionamento que você pode estar utilizando caso você tenha um novo artigo e exclua esse. Um exemplo, né? Você escreveu um novo artigo sobre isso aqui, sobre wilkecosta.net, e quer redirecionar o velho artigo para esse novo. Aí você coloca essa URL canônica aqui, que automaticamente ele vai fazer esse redirecionamento. Beleza? E aqui nós temos as redes sociais, ó, onde você vai poder mudar o título do Facebook individualmente, a descrição, a imagem desse artigo individualmente, para que quando a pessoa compartilha o seu artigo no Facebook, as informações que serão mostradas, a imagem, o título, a descrição, sejam esses que você definiu aqui. Assim serve também para o Twitter e assim serve também para o Google+. Tranquilo? Feito isso, você vai clicar em publicar e automaticamente o Google vai rastrear o seu conteúdo e colocá-lo à disposição das pessoas que estão visitando aí e clicando e procurando pelas palavras-chave que você focou no seu artigo, ok? Na próxima aula, a gente vai ver o Google XML Sitemaps e é importante que você tenha assistido algumas aulas sobre o Google Search Console para que você não chegue aqui voando procurando informações de como utilizar essa ferramenta do Google, ok? Então, essa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido a utilização do Yoast SEO. Também é importante ressaltar que esse plugin ele sofre bastante atualizações no decorrer do tempo, né? Todas as semanas, todos os meses, vamos falar assim, ele sofre atualizações. Então é sempre bom você estar atento a isso para que você não tenha problemas futuros com as versões anteriores desse mesmo plugin, ok? Qualquer dúvida sobre esse vídeo, sobre essa aula, sobre esse plugin, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou deixe aqui abaixo aqui do nosso ambiente de aulas aí no portal de cursos WL. Se você gostou do vídeo, compartilha, comenta, deixa a tua opinião, crítica ou sugestão e também clique em curtir aqui no YouTube para que outras pessoas possam aprender assim como você aprendeu durante todo o percurso desse vídeo, ok? Forte abraço, sucesso e até a próxima aula.